Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Um podcast com Rui Soares Carneiro e Bruno Costa, aqui no site das notícias de Aveiro. Cumprimento ambos e quem nos ouve e vê. Estamos a iniciar mais um episódio gravado para ser colocado online a 5 de junho, às 0 horas, como é habitual. Iniciamos também mais um mês que começa com o país a recompor-se das eleições legislativas, um novo Parlamento com a reeleição de Aguiar Branco, desta vez já a primeira, com votos da Aliança Democrática, do Chega e do PS, uma nova força política, os Juntos pelo Povo. Bruno, esta eleição do Aguiar Branco desta vez era esperada, normal. Cumprimentar todos aqueles que nos ouvem e veem. Dividir Aguiar Branco em duas partes. Primeiro, a indicação do próprio, que eu vi com naturalidade, depois de 11 meses de mandato tranquilo e para o qual estava previsto fazer 2 anos de mandato e depois a troca com o Partido Socialista na legislatura anterior. Não cumpriu a parte dele, pelas razões que são conhecidas, e por isso vejo com naturalidade a indicação de Aguiar Branco. Vejo também com alguma naturalidade que tenha conseguido, ao contrário daquilo que foi há um ano atrás, a eleição à primeira e com, tranquilamente, os votos a favor dos 3 maiores partidos, porque, nesta fase, interessa ao Chega começar a dar alguma notoriedade de partido de confiança ao eleitorado. Não tanto ao PSD e ao PS, porque a mensagem não é para ali. A mensagem é sempre cá para fora, e querem passar a mensagem de um partido de confiança, um partido em que se pode confiar para o futuro, e por isso, nesta fase, vi com naturalidade a eleição dele, à primeira, sem grandes alaridos, e por isso, tranquilo. Em relação ao PSD, pelos vistos, Hugo Soares será novamente líder parlamentar. Apenas uma legislatura que foi interrompida por umas eleições e retoma tudo igual. Rui, do lado do PS, o cabeça de lista por Aveiro sempre tomou posse. Sim, diria quase com normalidade também, com a mesma normalidade com que José Pedro Aguiar Branco foi eleito à primeira. Pedro Nuno Santos tomou posse, e aqui dar só a nota positiva pela escolha do líder parlamentar do Partido Socialista, o Pedro Delgado Alves, uma pessoa muito, muito competente, muito culta e com uma capacidade de oratória muito acima da média, e que dignifica não só o grupo parlamentar, mas também aquilo que pode ser a atividade do Parlamento como um todo, e isso já se verificou na belíssima intervenção que fez hoje a inaugurar os trabalhos. Sobre José Pedro o homem que tinha a password de acesso aos dados da SPI não vive. Na entidade das contas. Portanto, não era o único, não vou entrar por aí, portanto, não. São teorias da conspiração que eu não alimento. Sobre José Pedro Aguiar Branco, pronto, a naturalidade da eleição, aliás, uma naturalidade que já podia ter existido há um ano atrás, não fosse optar-se por escolher um único parceiro para garantir a eleição do mesmo. Desta vez jogou-se pelo seguro. E lá se fez o contacto com os dois partidos, neste caso o Partido Socialista e o Chega, para garantir à primeira a passagem do nome. Penso que também não haveria aqui nenhuma surpresa a declarar, e, como é óbvio, vamos esperar pelo normal desenvolvimento dos trabalhos parlamentares, onde já se anunciaram tentativas de iniciar o processo de revisão constitucional, tentativas de lançar já moções de rejeição ao governo, mesmo sem governo e sem programa de governo, mas se é PCP, vai lá mesmo, não é uma tentativa.
comissões de inquérito à Spinum Viva, já que a referiste, a comissão de inquérito à Santa Casa da Misericórdia, que também deverá ser relançada, e portanto já temos aqui alguns temas para animarem os trabalhos parlamentares nos próximos meses, ainda outros que aparecerão, embora sobre o primeiro que eu referi, dar nota positiva a Luís Montenegro, que acho que de uma forma simples e prática terminou com a discussão de uma possível revisão constitucional nesta altura do campeonato, dizendo que isso não é uma prioridade, tal como todos nós, penso eu, conseguimos observar que não é uma prioridade para o país, não é uma Constituição que limita o desenvolvimento do país, e portanto ele também pôs os pontos nos is, no caso, sobre esse tema, e despachou para uma qualquer outra altura que previsivelmente pode nunca chegar a acontecer. E portanto vamos ver como decorrem agora os trabalhos, esperando que, embora é uma esperança muito tenue e débil, que possam decorrer com alguma elevação ou com uma maior elevação do que aquilo que aconteceu durante os 11 meses da legislatura anterior, tendo em conta que o principal partido motivador de discordâncias e digamos que de um ruído desapropriado a uma instituição como o Parlamento até cresceu em número de deputados, e portanto penso eu, e isso ficou demonstrado também hoje numa primeira intervenção já, que o tom não mudará, nem a atitude mudará, e portanto pronto, fica só essa leve esperança de que os trabalhos possam decorrer com maior naturalidade e dignificar e elevar aquilo que é o trabalho parlamentar. Júlio, deixa-me só complementar aquilo que o Rui estava a dizer em relação aos temas que têm sido lançados, e de reparar que são temas muito interessantes para quem é parlamentar e para quem é deputado, mas que dizem muito pouco às pessoas lá fora. Não são os temas que as pessoas querem ver discutidos efetivamente. Não são os problemas do dia-a-dia das pessoas. E deixava só esta nota para complementar aquilo que o Rui estava a dizer, que os deputados têm que começar a pensar nas pessoas cá fora e não tanto naquilo que os excita, digamos assim, em termos de trabalho parlamentar. Embora eu acho que até contra as minhas palavras digo, e porque foi um debate muito interessante que ocorreu na Comissão da Revisão Constitucional, que estava a ser efetuada a partir de 2022, salvo erro, e que pude assistir a alguns debates dessa comissão bem interessantes, e que se calhar às vezes faziam falta no debate público, para nós percebermos efetivamente as diferenças ideológicas de certos e determinados partidos, para que nos pudessem elucidar melhor do que aquilo que estão a defender e que estão a querer alterar na Constituição, embora concordando, não é, com aquilo que já dissemos, não é uma prioridade, e penso que não será tão cedo para o país e para o comum dos portugueses. E algumas curiosidades também, a demissão de Rui Rocha, que passa a deputado da Iniciativa Liberal, a presença de um deputado agora com holofotes em si mesmo, que é o José Luís Carneiro, de PS, e Bloco de Esquerda muito sozinha, Mariana Mortágua. Bruno. Notar aqui a diferença de posturas de Rui Rocha face a Mariana Mortágua. Mariana Mortágua, por exemplo, tem um resultado terrível para o partido e permanece como se nada se passasse, convicta de que é a melhor solução para a situação. Rui Rocha consegue subir pouco, mas consegue subir e demite-se porque acha que não atingiu aquilo que devia ter atingido. Reconheço e tiro o chapéu, como se costuma dizer, a Rui Rocha por essa atitude. E neste momento fala-se de Mário Amorim ou Mariana Leitão. Pronto, veremos o que é que acontece na Iniciativa Liberal. Cabeça de lista por Aveiro, não é? Sim, cabeça de lista por Aveiro, ou a candidata presidencial da Iniciativa Liberal, que poderão assumir, até porque Bernardo Blanco já se colocou de fora, que, a meu ver, poderia ser uma mais-valia a liderar a Iniciativa Liberal, mas é uma opinião minha que não tem nada a ver com isso. Sim, José Luís Carneiro, um desafio para ele próprio, Rui.
Só vou raspar um bocadinho na iniciativa liberal. Penso que não para o Bernardo Blanco, nesta altura do campeonato, passa a expressão, não seria a melhor solução para ele, até porque não está no Parlamento atualmente, e portanto seria um líder muito, muito difícil. E Rui Rocha, que eu nunca morri de amores por ele, apesar de ser meu homónimo, teve aqui a dificuldade de perder não foi de perder, foi de não crescer aquilo que a iniciativa liberal estava à espera de crescer, e até na sequência daquilo que a direita cresceu, seja a direita mais ao centro ou mais extremada. E portanto teve aqui essa dificuldade, que ele foi líder durante 2 anos e qualquer coisa, e nesse período teve dois atos eleitorais em que concorreu como líder da IEL, e portanto também não teve o tempo suficiente para assumir uma notoriedade e para mudar até, para ganhar calo, ganhar experiência, que é aquilo que pareceu muitas vezes faltar a Rui Rocha, e isso foi um problema, e pode ser um problema para a iniciativa liberal, no sentido em que os líderes também precisam de tempo e de estabilidade para se mostrarem, para se tornarem conhecidos, e portanto que o próximo que venham a escolher também possa ter mais tempo para ganhar estas competências e uma maior visibilidade em todo o país, coisa que o Rui Rocha não teve, embora acho que também sofria de muitos déficits que tentou combater ao longo do tempo, de uma forma ou de outra. Já sobre o José Luís Carneiro, vamos ver, eu não gosto muito de me pronunciar antes das contagens estarem fechadas, e portanto de saber se efetivamente é o candidato único dentro do Partido Socialista ou não. Pelos vistos ainda há alguns militantes putativos candidatos a refletir, embora... Mas já está nas bases, as bases já estão a conhecê-lo mais de perto, tem participado na apresentação de candidatos, inclusivamente em Aveiro. Sim, embora essa é uma daquelas emancipações que, a meu ver, não dignifica, ninguém, dignificar, mas vou usar o termo dignificar os partidos, no sentido em que acelerar o processo. No sentido em que estamos a avançar com um putativo candidato, sabendo se há mais ou não, e estamos a pô-lo já como secretário-geral do Partido Socialista a tomar a palavra e a assumir-se como tal já em comícios de apresentação de candidatos, mas isso é uma escolha que o Partido Socialista faz, e tudo muito bem. Com certeza que agora quem se quiser candidatar, como é óbvio, já parte com esta desvantagem da ausência do espaço público e do espaço com os militantes que José Luís Carneiro está a ter, mas tudo muito bem. Pode ser que não apareça ninguém, e no fim até andamos aqui a poupar tempo, e José Luís Carneiro já em contacto com os militantes e a fazer o trabalho que se lhe é exigido. Agora, da posição, terá que haver aqui um balanço, como é óbvio, na gestão que fará da oposição e do grupo parlamentar do Partido Socialista, que será um caminho difícil, um caminho de luta constante, e um caminho por uma tentativa de chamar a si a narrativa e os assuntos que quiser colocar à discussão, e quem diz discussão diz a votação de projetos no Parlamento, porque vai concorrer diretamente com o Chega, e atualmente sabemos que as dificuldades que há neste combate mano a mano neste momento, e que José Luís Carneiro, sendo uma pessoa muito mais moderada, com um discurso muito mais equilibrado, muito menos, não é efusivo porque ele consegue ser efusivo, muito menos espalhafatoso e de espetáculo, de show-off, vai ter essa dificuldade em concorrência direta com o André Ventura, mas é um caminho que ele se predispôs, ou está-se a predispor, a trilhar, e penso que também tem competências para o fazer. Mas conseguirá convergências mais facilmente com o PSD, com a AD, e até mesmo com outros partidos do que propriamente Pedro Nuno Santos, parece-me.
Parece que há um certo penso que namoro será, até. e penso que com o tempo vamos ver que será o parceiro preferencial de Luís Montenegro por vários motivos que depois podemos elencar, e que Luís Montenegro tem essa preferência a priori, e depois vamos ver consoante os temas também que sejam levados e a forma como são levados à discussão. Governo, rapidamente, antes de passarmos às presidenciais, alguma nota? O Presidente da República espera dar posse antes do 10 de junho, uma data muito importante no nosso calendário, simbólica também. Bruno, há alguma expectativa em relação à composição do novo governo ou vamos ter muitos rostos iguais? Eu ficaria Continuidade. admirado se houvesse muitas mudanças. Primeiro, porque o governo só esteve 11 meses em funções. Segundo, porque grande parte dos ministros foram cabeças de lista nos círculos eleitorais a nível nacional. A maior parte deles, inclusivamente, conseguiram vencer os seus círculos eleitorais. Dificilmente vejo uma grande remodelação governamental. Nos secretários de Estado, acredito que possa haver aí alterações. Nos ministros, uma coisa muito pontual, situações muito pontuais. Uma situação pontual muito complicada, não é? Que era na administração interna. Eventualmente a saúde também. Mas a saúde, ela foi cabeça de lista em Vila Real, se não me engano. Por isso, houve aí um voto de confiança na saúde também. E não me queria enganar, mas não me recordo que a administração interna tenha sido cabeça de lista em lado nenhum. Pronto, pode haver aí alterações pontuais em um ou outro ministério, mas nada de muito profundo, para ser sincero. Tanto é que os membros do governo hoje não tomaram posse como deputados sequer, por isso eu acho que a maior parte deles será reconduzido nas funções, até porque tiveram 11 meses e já estão a par dos processos, e siga. Vamos acelerar o processo e implementar medidas já. Rui. Sim, eu concordando maioritariamente, acho ainda assim, olhando para o governo que estava e que ainda está, eu veria 4 substituições, quase que 3 delas já pré-anunciadas. A primeira é Pedro Duarte, candidato à Câmara do Porto, portanto... Mas aí é natural. Normalmente... Não é uma mudança de Montenegro, é questão de naturalidade. Não terá continuidade. Penso que Dalila Carmo na cultura talvez dificilmente continuará. Margarida Velasco na administração interna nem tem que ver com a situação de ter sido candidata ou não, tem que ver mesmo com os dossiês difíceis que não conseguiu resolver, e portanto fala-se que possivelmente poderá estar de saída. E depois uma ministra que eu acho que vai ser um peso ad eterno no sapato de Luís Montenegro, por muitos votos de confiança que se queiram dar às pessoas, e vemos agora a situação mais uma vez do Hospital de Santa Maria, onde ela foi presidente do Conselho de Administração há muito pouco tempo, e o que é que está a acontecer com esta situação dos médicos, cirurgias em horas extraordinárias, etc. Mais tudo aquilo que já vinha para trás durante estes 11 meses acumulados do trabalho da atual Ministra da Saúde, mesmo depois dela ter ganho o distrito de Vila Real, ter sido cabeça de lista também, quase que qualquer um que fosse cabeça de lista em Vila Real nestas eleições, não é linear. Ganharia para os resultados para trás não é linear. Mas acho sinceramente que vai ser uma pedra no sapato à lá longo para Luís Montenegro, e às vezes isto na política também é preciso ser racional, calculista, e às vezes pôr de lado algum tipo de situação que vejamos que nos vai dar problemas, por muito que nos custe e por muito que queiramos dar votos de confiança às pessoas. Mas é a minha intuição que ele não o vai fazer, não a vai substituir, e é a minha intuição que mais tarde ou mais cedo vai ter problemas e vai ter que fazer essa substituição de uma outra forma, que não esta quase natural, tinha aqui uma desculpa, digamos assim, de mudança de governo para fazer essa alteração. Em relação aos membros do governo que são da nossa região, tínhamos e teríamos novamente o Secretário de Estado do Ambiente, pelo menos era o Secretário de Estado do Ambiente, Emílio Sousa, líder da Distrital, antigo Distrital do PSD, antigo
autarca deverá continuar e também o Silvério Regalado, chamado à Secretaria de Estado da Administração Local, se bem me recordo. Sim. Uh, Sim, sim. Será que vamos ter mais alguma surpresa? O nosso Presidente de Câmara, eventualmente, não? Aqui na região? Eu, sinceramente, só haverá chamada, e esta é a minha perspectiva, só haverá mais chamadas a governar por parte de pessoas da região se alguém sair. Senão é um peso. Há 18 distritos, 2 regiões autónomas, há que distribuir o mal pelas aldeias e há que equilibrar aqui um pouco a situação a nível nacional. E aqui não estou a pôr em causa qualquer tipo de competência de ninguém. É questão de equilíbrios a nível nacional. E o Distrito de Aveiro já tem o Primeiro-Ministro. Tem o Ministro Castro Almeida, que não foi eleito por aqui, não foi eleito por Porto Alegre, não conseguiu, mas tem o Ministro. Tem mais 2 Secretários de Estado. Alguém tem que sair para entrar outro. É a minha perspectiva. Objetiva, porque senão fica um peso demasiado excessivo do distrito. Não é que não mereçamos, acho que merecemos, mas a questão fica demasiado pesado e demasiado inclinado para a nossa zona. Rui, seria uma surpresa muito grande a entrada na sequência do que tem acontecido nos últimos meses de Ribal Esteves, por exemplo, continua a ser enfim, um trunfo do partido para este tipo de tarefas ou perspectivas que vá mesmo concluir o mandato, se tudo correr bem? Sendo sucinto, até por aquilo que acabámos de dizer e das alterações que podem haver no governo, é muito difícil. Quer entrar mais gente de Aveiro, sejam deputados, sejam não deputados, parece muito complicado pelo peso que Aveiro já tem e que o Bruno referiu e bem, e parece-me muito difícil na sequência disso, eu diria mesmo que não fosse na sequência disso, o Presidente da Câmara de Aveiro ir indicado para algum ministério como Ministro ou como Secretário de Estado, até porque isso poderia colocar, e aí já sou a prever, uma situação muito caricata no município de Aveiro até outubro, e portanto acho que nem o partido está interessado em que isso aconteça e por falta de disponibilidade também no próprio elenco governativo para conseguir colocar Ribal Esteves fosse onde fosse, portanto penso que nesse campo é um momento meramente especulativo aqui no Política nos Dias, não mais do que isso. Eleições presidenciais, António José Seguro deve confirmar a candidatura no dia em que estamos a gravar. Gouveia de Melo apresentou Rui Rio como mandatário e já dá entrevistas a anunciar princípios de atuação. Marcos Mendes, através do seu diretor de campanha, não deixou passar em claro o apoio de Rio, uma ideia de vingança, não o interesse nacional, como disse o porta-voz da candidatura de Marcos Mendes, estes dias também com muitas notícias e muitos aspectos para refletir sobre as eleições presidenciais. O que fica, Bruno, de mais importante? Mais importante, eu acho que Gouveia e Melo vai ter que dar muitas entrevistas. Anunciou-se como candidato, mas acho que tem a simpatia das pessoas à custa do processo quando foi o Covid-19, e por isso tem a simpatia, mas tem que explicar aquilo ao que vem, aquilo que pensa, aquilo que quer, aquilo que é o seu raciocínio em termos de candidatura. Acho que vai ter que dar muitas entrevistas e muitas explicações para depois passar a mensagem. Surpreende-me que aquilo que ele trazia de diferente a esta campanha e de positivo, também me parece, que às vezes é preciso sair um bocadinho da bolha partidária, haver aqui alguém extra, para que quem está dentro da bolha perceba que o raciocínio às vezes pode ser diferente. Aquilo que ele trazia de diferente, de alguma independência, de algum movimento cívico, de alguma participação cívica autónoma, perde-o quando escolhe um mandatário como Rui Rio. Eu acho que perdem os dois. Perde Gouveia e Melo ao escolher Rui Rio e perde Rui Rio ao deixar
a aceitar ser mandatário. Rui Rio está na sua absoluta capacidade e autorizado, como se costuma dizer, para ser apoiante de Gouveia Mel, para apoiar quem quiser. Agora, acho que enquanto ex-líder do PSD, se podia ter protegido um bocadinho e, ok, havia muito mais PSDs na plateia, além da apresentação. Esse comentário E não é, resulta de nenhum quê? deles era mandatário. A questão é esta, podia-se ter protegido Essa mais. tua afirmação, essas tuas reservas resultam de quê? Da mensagem, do papel que vai exercer, do protagonismo? Aqui passa. O Gouveia Melo acaba por se colar aos partidos e há necessidade dos partidos para chegar lá. E Rui Rio passa a mensagem de se quer vingar de Luís Montenegro. Objetivamente é isto. Eduardo Marques, que eu saúdo o seu regresso à vida política através da candidatura de Marques Mendes, vem frisar isso mesmo. Que é a colagem aos partidos, a necessidade das estruturas dos partidos e daqueles que já são notáveis. Eu não vejo, assim de repente, não queria cometer nenhuma imprecisão, mas não me recordo de nenhum ex-líder partidário ter sido mandatário de nenhum candidato presidencial nos últimos anos. Assim de repente não me recordo. Apenas Rui Rio a ser mandatário de Gouveia Mel. Acho que não tinha essa necessidade, podia ter apoiado. Ângelo Correia, por exemplo, apareceu nas fotografias na plateia, na apresentação. Podia ter tido esta postura. Era uma postura em que se defendia a ele e defendia o candidato. À esquerda, enfim, no campo da esquerda, António José Seguro, fala-se também a possibilidade de Sampaio da Nova repetir a candidatura. Sim, então vou começar pela esquerda, respeitando a tua pergunta, mas vou acabar, não sei bem aonde, porque o Gouveia Melo diz que é no centro, portanto fica ali Navega acima. por mares Por mares, nunca diversos, navegantes. E portanto é importante que a esquerda se comece a pensar no assunto, embora eu acho que ainda falta tanto tempo que todos os candidatos se anteciparam tanto uns aos outros que agora é uma correria que ninguém quer ficar para trás, e acho que António José Seguro faz muito bem em avançar no sentido em que se compreende que tem condições e competência para tal. Foi um líder muito difícil, numa altura muito difícil para o PS, e portanto ficou sempre uma marca de alguma falta de carisma, de qualidade como líder da oposição, embora ao mesmo tempo tenha demonstrado outras qualidades na tentativa de convergência, de fazer pontos com o governo na altura do PSD e do CDS, entre outras coisas, entre a abertura à sociedade, algum tipo de renovação que ele quis fazer no partido, enfim, pronto. Foi um líder numa altura muito complicada do PS e nunca se conseguiu efetivamente afirmar e ser um líder forte e carismático, e portanto essa marca continuou até aos dias de hoje, e portanto vai ser muito difícil conquistar o apoio do Partido Socialista, embora se ele vai apresentar efetivamente a sua candidatura esta semana, é porque acha que mesmo sem o apoio do Partido Socialista consegue avançar com a sua candidatura e predispor-se aqui à vontade dos eleitores para o que der e vier. Relativamente a Sampaio da Nova, acho muito difícil, mas pode acontecer, mas acho muito difícil ele repetir a candidatura que protagonizou em 2015. Resumia assim, veremos se há novidades nos entretantos. Para ir a Gouveia Melo, para discordar do Bruno, também podemos estar sempre de acordo, e portanto discordemos em Gouveia Melo no ponto do mandatário, no sentido em que eu percebo o porquê do convite a Rui Rio e percebo o porquê de Rui Rio aceitar. Não sei se trata de vinganças ou não dos passados longínquos ou mais próximos, como um anterior como líder e outro como presidente de Câmara ou candidato agora um como líder da oposição e outro como comentador.
Nunca foi fácil a relação entre os dois, mas penso que não é por aí. Rui Rio sempre demonstrou ser uma pessoa também com pensamento livre, capaz de ou querer reformar o país, de apelar também à participação do PS em muitas iniciativas e projetos. Verdade. É uma pessoa com Verdade. presença na sociedade civil e em movimentos, em petições, abaixo assinados, que ele defende à cabeça a questão da reforma da justiça, por exemplo, e portanto dessa liberdade dá-lhe a condição dele, nesta altura da vida dele, considerar que se calhar também já não tem mais nada a dar ou oferecer ao próprio PSD, ou esperar que possa ser no futuro candidato a uma presidência da República, e então decide prestar este apoio a Gouveia Melo, que Nunca o faria, nunca seria mandatário de Marcos Mendes, obviamente. obviamente que não, nem Marcos Mendes de Rui Rio. Agora só uma nota para Gouveia Melo, uma nota positiva, tendo em conta a primeira entrevista que deu, mais liberto do que na apresentação, a explicar, e aqui depois também ao contraponto, e por isso é que Gouveia Melo pode ganhar ou perder nisso, vamos ver, porque ao mesmo tempo que apresenta Rui Rio, que é uma carta que joga para a direita, diz à direita: eu, se fosse Presidente da República, não teria dissolvido a Assembleia da República e teria aceito a proposta do PS para continuar a liderar o país, fosse o escolhido que fosse, no caso falou-se de Mário Centeno, e portanto aqui corta um bocadinho os pés à direita, e para dizer a seguir que se o Luís Montenegro tiver algum problema mais a sério ou mais extremado, penso que foi a expressão que ele usou, com a justiça, que também não terá problema nenhum em dissolver o Parlamento. Portanto aqui quase que ele acho que vai passar o tempo todo a fazer este equilíbrio de jogo. O sabor entre... do vento. Aí está a falar para os que lhe foram 60% que são o centro eleitoral nestas últimas eleições. E adiar qualquer necessidade de se encostar ou de aceitar de alguma forma o apoio que o Chega e esta escolha de Rui Rio, também muito rápida, esta escolha de Rui Rio permite... Estanca um bocadinho essa questão do Chega, não é? Exatamente, permite ao Gouveia Melo dizer: eu não conto convosco, posso contar com o vosso eleitorado, com algum do vosso eleitorado, agora não conto convosco, e isso vai ser um problema para André Ventura, porque André Ventura já se percebeu que talvez não queira ser candidato agora a Presidente da República. Eu acho que ele tem muita vontade, mas sabe que vai perder e, portanto, não quer perder esta ala de crescimento, e vai ter uma dificuldade enorme, digo eu, em arranjar um candidato que consiga sequer entrar nas contas daqueles dois que já estão. Foi nas europeias. E mais alguém que nas europeias também lhe correu muito mal por não ser ele. O quê? Não percebi, desculpa. Nas europeias também correu extremamente mal o resultado ao Chega, porque foi alguém diferente de André Ventura. Para a campanha autárquica em Aveiro, apresentação de cabeças de lista, o PS continua na frente deste tipo de eventos mais simbólicos, da apresentação agora dos cabeças de lista para as freguesias, para 9 freguesias. Falhou o timing justamente na freguesia anfitriã de apresentar o candidato ou a candidata para Requeixo, Nariz e Nossa Senhora de Fátima, União de Freguesias. Luís Souto viu o plenário do PSD aprovar ou dar parecer positivo às propostas de cabeças de lista na Assembleia de Militantes. Posso começar pelo Rui, desta vez, com os partidos, as candidaturas vão compondo os rostos principais do apelo ao voto. Enfim, as pessoas que vão protagonizar as propostas também ao nível de freguesia. Sim, começamos a entrar agora numa fase diferente, de começar, digamos que, a espalhar um bocadinho mais a atenção por outros candidatos, no caso nos candidatos à freguesia. Ainda faltarão os cabeças de lista à Assembleia Municipal, e ainda faltarão também, acima de tudo, os candidatos de todos os outros partidos, alguns que ainda nem para a Câmara Municipal apresentaram, e portanto começamos aqui a poder também diluir mais a nossa atenção
por outros campos. Desta feita, acho que contrapõe-se aqui bem no sentido em que no Partido Socialista há uma renovação de 8, vou dizer 7 porque não sei qual será a Nossa Senhora de Fátima, portanto 7 dos 10, repetindo Eixeirol e São Jacinto. Esta falha do 10º, quer dizer que há dificuldades no partido em ter candidatos, ou não é de valorizar muito esta entrada coxa, por assim dizer? Sim, essa dificuldade sempre houve, mais ano, menos ano, dependendo da freguesia, ela vai existindo sempre. Agora, muito sinceramente, também não me vou alongar sobre esta falha específica porque não sei qual é a motivação. Certo, caso alguma estranheza, alguém que seja votado num dia passado 24 horas retira-se da mesma candidatura para a qual foi indicado pelo partido, mas pode acontecer, situações pessoais, eu não estou por dentro do processo, não sei o que é que aconteceu com o candidato em questão, portanto o partido O tem que fazer refrescamento de candidatos é positivo para o PS? Não percebi. O refrescamento que o PS faz nos candidatos, nos rostos, é positivo? Sim, será sempre positivo tendo em conta os resultados que o partido obteve há 4 anos e, portanto, seria mau era seguir uma linha de continuidade com esses, tendo em conta os resultados que foram obtidos. Portanto, agora, sobre se o refrescamento vai ter o efeito desejado, é isso ou no final é que poderemos fazer essa análise. Agora, notamos que aqui há uma ruptura com aqueles que estavam, portanto, tentando chegar, digo eu, a melhores resultados, ao contrário, e também porque era esperado, ao contrário da apresentação dos candidatos da Aliança Mais Aveiro, indicação, para já, que segue uma linha de continuidade com os já esperados 4, seriam 5, mas São Jacinto decidiu não ir e, portanto, serão 4 de continuidade, e os outros 6, que na verdade penso, à exceção de Glória e Vera Cruz, todos eles seguem uma linha de continuidade, porque ou faziam parte do executivo, ou faziam parte da Assembleia de Freguesia, alguns são mesmo presidentes da Assembleia de Freguesia, e portanto aqui uma total sintonia entre as equipas que estavam há 4 anos atrás com aquelas que foram apresentadas agora, pelo menos a nível de lideranças. É normal que das equipas haja algumas alterações, isso também é positivo. A única exceção é mesmo Glória e Vera Cruz, que penso que também foi o nome que causou mais surpresa, quer dentro, quer fora do partido. Em relação ao PSD, Bruno? São 5 mulheres e 5 homens candidatas às juntas. Alguma paridade. Luís Souto promoveu essa paridade na escolha dos candidatos, que a Comissão Política aprovou e o plenário também, por larga maioria. São 4 renovações ou continuidades de presidentes de junta que continuam, que têm feito o seu trabalho com o Ribal Esteves e que serão recandidatos para a avaliação do seu trabalho perante as populações. Os restantes são continuidades, era aquilo que o Rui dizia, são pessoas que já estavam maioritariamente nas Assembleias de Freguesia e que são continuidades daqueles que estão. A única exceção é mesmo Glória e Vera Cruz, e que eu vejo aí talvez o combate mais difícil para a aliança, que será na Glória Vera Cruz, por uma questão de não ser, por ser um território mais complexo em termos ideológicos, mas também por ser alguém que não é propriamente a sucessão natural de Fernando Marques. Não estou a dizer com isto que existisse uma sucessão natural, que por acaso não reconheço uma sucessão natural ao Sr. Fernando, alguém que é presidente de junta tantos e tantos anos, e com a excelência do Sr. Fernando, efetivamente não havia ali uma sucessão natural, mas não é uma pessoa das que já estaria nas listas dele, na equipa dele, a seguir. Vejo um combate difícil no centro da cidade e que vai ter que ser travado de uma forma mais efetiva e mais concreta por parte da Aliança, e Luís Souto a ajudar a candidata e a candidata a ajudar Luís Souto.
Sem querer certo. desvendar, enfim, a reserva natural da Assembleia de Militantes, mas o cabeça de lista estava, na vossa Assembleia de Militantes, o cabeça de lista estava confiante com a escolha, com os candidatos? Sim, 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 sim. O Luís Soto estava confiante com o trajeto dele e confiante com as escolhas que tem para as freguesias. E isso é o que forma uma equipa, é confiar nas pessoas que escolhemos para a nossa equipa. E foi ele que as escolheu, sobretudo. Por isso, tem que estar confiante para seguir e ir até ao fim com os seus soldados. Antes de passar ao Rui, não sei se ouviste algumas partes do discurso de Alberto Souto na apresentação dos cabeças de lista para as juntas. O que é que achaste das mensagens passadas também? Confiança. A questão foi para mim ou para o Bruno? Sim, para o Bruno primeiro. Para mim? Algumas afirmações que foram feitas. Eu não vejo muita confiança, porque a dado momento do que eu vi, posso ter percebido mal, mas do que eu percebi era ele querer constituir uma equipa na Assembleia Municipal capaz de fazer oposição. Com parlamentares ativos e não passivos. Isso não revela que esteja muito confiante. E dando aqui nota ainda à questão dos presidentes de junta e das indicações. Eu não sei exatamente o que é que aconteceu em concreto com o candidato à freguesia que falta. Mas que é um fenómeno estranho, é. E não é um bom indício para aquilo que se antevê para o futuro. Há sempre mais uma pedra na engrenagem que surge por quando queremos apresentar os 10, só conseguimos apresentar 9 por uma questão que ninguém explicou ainda muito bem o que é que aconteceu. Foi um discurso também não só de freguesias, mas também de apresentação de candidatos, já com algumas referências importantes, o balanço, os problemas que existiram, o compromisso em relação ao futuro de manter a Câmara com uma gestão corrente boa pagadora e assumir os seus compromissos e a não repetir obras do género do estádio. Houve essa preocupação, pelo menos. Bruno. Uma Câmara boa pagadora, eu acho que não é preciso prometer. É o princípio base de tudo. Para mim, o Estado tem que ser o melhor pagador de todos. É um princípio base. Quando o Estado falha nos pagamentos, está o alicerce de toda a economia está a abanar. Agora, Alberto Souto tem que o dizer, porque o histórico não o demonstrou no passado nessa perspectiva. Agora, os alicerces para o futuro têm que ser esses. A Câmara cumpridora, pessoa de bem, a cumprir com as pessoas e a fazer aquilo que se compromete a fazer. E não andarmos aqui, e nisso causa-me alguma estranheza. Dia sim, ele propõe uma obra megalómana, dia não, ele propõe desfazer uma obra das que estão feitas. Dia sim, ele propõe mais uma obra megalómana, dia não, quer desfazer mais qualquer coisa. Tem que haver uma maior consistência em alguém que quer ser candidato, quer ser presidente de Câmara, aliás. Candidato já é. Rui, que Sim, apontamentos retiraste da apresentação dos cabeças de lista do PS e também desta intervenção feita pelo candidato a secretário-geral do PS? Vou tentar fugir um bocadinho da tua pergunta só para animar aqui a malta e a discussão sobre as freguesias, mas não fujo por completo, dando a nota que o Bruno deu, que tem seguido a mesma linha das intervenções, portanto tem coerência total, mas tem seguido a nível de mensagem e de críticas daquilo que têm sido as várias intervenções que Alberto Souto tem feito publicamente. E a nota principal e essa de realce que o Bruno frisou é esta questão das contas certas e dos pagamentos e daqui de uma tentativa de, digamos que, de descansar a população, descansar os eleitores relativamente àquilo que foi a ideia assimilada desde há 20 anos até agora e da sempre famigerada dívida e, portanto, tentar aqui logo à partida retirar essa discussão
pondo em cima da mesma, mas na tónica de ser um partido de contas certas, até porque foi uma expressão vulgarizada pelo PS enquanto o governo de António Costa, da qual Alberto Souto fez parte, e portanto também aqui a aproveitar para dar um bocadinho essa mensagem de descanso aos aveirenses. De resto, a nível das críticas, foi essencialmente aquilo que já tinha referenciado anteriormente, e portanto a esse nível não há novidades, tal como não houve, também não se estava à espera de que houvesse neste momento uma grande apresentação de ideias, ou síntese até daquilo que têm sido as apresentações semanais de propostas nas redes sociais, e portanto ficamos à espera desse discurso mais galvanizador a nível de olhar para o futuro e de olhar para as propostas que pode fazer, que pode apresentar e que podem fazer sonhar, porque o eleitor também vive muito do sonho e do idealizar algo diferente para além daquilo que está à frente dos nossos olhos, e a mensagem deve passar um bocadinho por aí, por fazer os outros sonharem. Relativamente a sonhos e não sonhos, olhando para os candidatos apresentados e para as freguesias, quase que dá para fazer aqui digamos que 3 níveis diferentes de penso eu que disputa que existirá, embora possa estar, vamos especular um bocadinho, ou vou eu no caso, 3 níveis diferentes relativamente àquilo que possam ser as oportunidades de vitória do PS em retirar as freguesias ao PSD, e à cabeça com São Jacinto, por um motivo muito simples: é muito pouca gente, a diferença nunca é muito grande. O candidato do PS já se apresentou a eleições ao contrário da candidata do PSD, e vinha de uma situação complicada e nem por isso perdeu muitos votos em relação ao Arlindo Tavares, e portanto penso que é perfeitamente disputável essa junta, tal como a Glória Vera Cruz, pelo motivo até que já anunciou aqui o Bruno, e também pelo trajeto que o candidato teve, e ele sai agora do executivo do Sr. Fernando para disputar estas eleições pelo PS, e portanto até pelos problemas que tem tido a candidata em termos de afirmação e de captação de quadros para a lista, pode haver aqui uma capacidade de retirar e discutir a junta de freguesia, e penso que também a Esgueira haverá essa capacidade por parte do PS e do candidato. Depois, num nível logo de seguida que possam tentar disputar, mas muito difícil, está Santa Joana, está Eixeirol e está Aradas, e penso que os outros 3, vou excluir aqui Nossa Senhora de Fátima, pelo motivo que já indicamos, mas a nível de Cacia, Oliveirinha e peço desculpa, 3, é com Nossa Senhora de Fátima, incluo São Bernardo no ponto anterior que referi, porque o candidato André Ferreira é alguém que também já é conhecido, está no movimento associativo, e portanto pode ter aqui alguma capacidade de discutir a junta, mas as outras 3, Cacia, Oliveirinha e Nossa Senhora de Fátima, dependendo aqui do candidato, serão muito difíceis do PS conseguir uma votação superior àquela que teve inclusive há 4 anos atrás, mas vamos ver. Vamos ver então, se o Bruno não tiver mais nada a acrescentar em relação às juntas, passamos para as notas finalíssimas. Bruno. 30 segundos, só para salientar que... Para falar do melhor do mundo, não é? O melhor do mundo. Aconteceu recentemente mais uma celebração do Dia da Criança. São o futuro, são aquilo que nos move e que nos faz levantar todos os dias da cama, e com o qual nós devemos preocupar-nos em deixar alguma coisa para eles, em termos de ambiente, de sustentabilidade, e não querer só o nosso umbigo e querer utilizar todos os recursos connosco. Quem vem atrás vai querer também usufruir do ambiente que existe, e eles merecem, e nós devemos protegê-los também nesse aspecto, em termos ambientais e em termos de felicidade para eles, e dar essa nota. Mais um Dia da Criança e mais um dia de festa verdadeira. Rui quer falar da Cidade de Luz. É da Cidade de Luz, mas que se apagou, e o Bruno falou do melhor e eu falo do pior, que
podemos ter, que é a morte, e é o facto de como é que uma celebração de uma conquista, seja de futebol, seja do que seja, de desporto, de cultura, uma conquista coletiva, consegue desmoronar-se numa batalha campal em plena capital francesa, com mortes, com tensões, com feridos, com centenas de pessoas envolvidas e de alguma forma a verem as suas vidas serem penalizadas por aquilo que seria um ato de festejo coletivo por um título, conseguir acabar numa batalha campal, e principalmente quando olhamos para um país que era de liberdade, de igualdade, de fraternidade, já não vemos liberdade naquilo que as pessoas podem ter de celebrar ou de apoiar em quem quer que seja, numa igualdade de exercer esses direitos, e muito menos numa fraternidade que não existe de forma nenhuma numa sociedade como a francesa, que está muito polarizada, muito quebrada, e portanto fica essa nota negativa para aquilo que devia ser um momento de festa, ser um momento de dor e de pesadelo para muita gente que acabou no hospital, e infelizmente outros que acabaram por falecer, e portanto essa nota negativa para aquilo que deveria ser um bem maior, que é a celebração do que quer que seja por uns, seja por outros, e que acaba, como acabou, a destruir a vida a muito boa gente, e a destruir também uma cidade que se cria uma cidade de luz e que acaba por ser uma cidade às escuras. Uma noite negra. É a altura de terminarmos o podcast de Política no GIS. Agradeço ao painel de comentadores e a quem nos seguiu. Este episódio fica online às 0 horas de 5 de junho. Voltamos dentro de 8 dias. Uma boa semana a todos. Boa semana. Boa semana. Política no GIS é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.